Oi, gente. Hoje entrando para falar da carência do gado para que se consiga um novo mito, né? Para que eles tenham, eles procurem alguma relevância para poder criticar o atual governo, né? A atual figura política do presidente, né? O gado agora segue idolatrando a Zelensky. Por quê? Porque Zelensky, numa tentativa de lacrar, fez um comentário imaturo e desnecessário numa situação gravíssima ao não participar de uma reunião com o presidente Lula. O gado, então, passou a colocar o Zelensky como o próximo mito deles, né? Só esqueceram que Zelensky é uma figura obsoleta, é uma figura irrelevante, é desnecessário, só casou de um comediante ser eleito presidente da República e no momento que esse presidente eleito estava atuando, acontecia a o ataque da Rússia, né? O que acontece? O que acontece é que Zelensky, ele é atualmente completamente dependente das forças externas, dos países externos, do poder militar externo, para que ele ainda se mantenha em pé. Eu não sou a favor da invasão da Ucrânia e não sou a favor de guerra alguma, mas a imaturidade política e diplomática de Zelensky nessa situação, quando o líder brasileiro, o líder político brasileiro, defende a questão de ter paz, a questão de procurar um meio termo, a questão de diminuir o sofrimento desses povos que estão envolvidos em guerra. Quando esse presidente brasileiro está falando de diálogo, está conversando, tentando conversar com ambos os lados, chegar ao ponto de uma imaturidade tão grande de fazer uma piadinha numa reunião tão importante onde envolve a questão mundial. E a questão atualmente em destaque é a guerra da Ucrânia, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia. O porquê que muitas vezes, o porquê que o Brasil se torna contra, tá? Fornecimento de armamentos, ainda mais para a Ucrânia, porque ele conhece o poder também todos nós conhecemos o poder militar russo, o chinês, e com isso as coisas podem se agravar ainda mais e atingir até outros países. Então isso pode estender essa guerra, gerar muito mais mortes, um problema econômico muito maior. A questão pode se tornar muito maior se não for minimizada, se não for tentado apaziguar neste momento, tá? Enquanto já está mais regionalizado. Quando o gado tenta endeusar Zelensky pela lacração dele, pela posição imatura dele, só comprova o quanto o gado não tem conhecimento da questão mundial, econômica, social, geopolítica, o quanto eles são ignorantes e o quanto não há uma torcida pelo Brasil em si, mas pelo mito deles, pela mentalidade deles, fechada com muitos dogmas, uma mentalidade muito fechada, muito pequena, né? Onde não abrange realmente um bem maior. Os países que hoje oferecem apoio à Ucrânia para enfrentar as forças russas e tudo, eles estão dialogando com o presidente brasileiro, fazendo acordos, colocando o Brasil realmente no ponto em que o líder deles é um líder relevante mundialmente e o país tem uma importância para o mundo também. Chegar um líder de um país pequeno numa situação tão desvantajosa, um político sem relevância alguma, que
caiu de paraquedas lá. E o que tornou evidente o nome dele mundialmente foi essa guerra. Colocar este homem comparando com um pacifista como o nosso presidente, comparar o poder de oratória, comparar o poder de diálogo, de diplomacia, e até mesmo colocar como se Lula tivesse sido humilhado por Zelensky, é de uma ignorância absurda, já que Lula já é consagrado como um líder mundial. A visão de todos os países fora do Brasil sobre o nosso presidente é uma visão muito positiva, muito positiva. A tentativa de dialogar com a Ucrânia, assim como houve o diálogo com a Rússia, é pensar numa forma de chegar no meio termo. E não falar, eu estou dando apoio para um ou para outro. Por que o Brasil está em cima do muro? Porque o Brasil, assim como qualquer outro país, ele precisa manter essas relações internacionais em virtude da economia, em virtude de políticas externas. É uma situação complexa, mas que se lê um pouquinho, você consegue entender que as atitudes do nosso presidente não estão sendo atitudes que são antidiplomáticas ou afrontosas. Zelensky se mostrou um ser humano imaturo, um ser humano egocêntrico, narcisista. Zelensky mostrou uma mediocridade da sua atitude que o fez ser destaque nas notícias neste momento, justamente pela falta de maturidade política, diplomática, pela posição infantil e até mesmo pela fala mais infantil ainda, né, e infeliz, desnecessária. Ainda sigo acreditando na política de diálogo e de que possa haver uma pacificação e não uma extensão dessa guerra para outros países. E então eu tenho que acreditar que este é o caminho, porque eu sou contra qualquer tipo de guerra. Nós temos aí na nossa história, tá? Uma tristeza quando você revê a história e você vê todas as situações de guerra. E você vê que, na verdade, quem realmente pagou o preço foram as famílias que perderam seus filhos, seus pais, suas mães, sua cidade, seu país destruído, sua economia, dependente completamente de ajuda humanitária. Eu acho que ninguém sai ganhando nessas guerras. Pensar que se prova poder com guerra, e a gente tem 2 países aí com forças bélicas, tá? Começando a se cutucar, a se afrontar. Onde tudo isso pode chegar é um ponto em que a gente não pode ignorar. Então, nós temos sim que defender um diálogo de paz e não um diálogo de afronta. Ainda continuo concordando com a posição do presidente Lula e ainda sigo condenando os ataques por Putin, porém também sigo condenando a postura de Zelensky, onde até mesmo obrigou os civis a se colocarem no fronte de guerra para defender o país, sem ao menos pensar que eram seres humanos e completamente despreparados para uma situação como essa. E eu espero que o mundo esteja aberto, oferecendo apoio aos refugiados e que a gente mantenha uma posição de não assumir lado, porque nessa guerra não há vencedor. Todos nós perdemos, a humanidade perde. Não tem essa de poder. Poder sem humanidade não é nada.